Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao Literanálise. Meu nome é João Mazelli Gouveia e você me conhece ou não, fique feliz porque eu, um brasileiro, vou publicar o primeiro livro. Então, num país como o nosso, que a cultura é tão rechaçada, eu me sinto muito feliz e para mim é uma conquista enorme poder publicar um livro é, da maneira que está acontecendo, da maneira que vai ser. E eu queria dividir um pouquinho isso com vocês aqui do canal e você que está chegando aí de paraquedas, de aproveitar, se você curtir esse vídeo durante o vídeo, não se esqueça de se inscrever aí, de deixar o seu like para ajudar aqui a gente. O canal está um pouquinho parado no momento, mas é porque está toda essa correria aí, então a gente está focando em outras coisas na vida. Mas esse vídeo vem aqui para que eu possa trocar um pouquinho com vocês, seja você escritor ou não, mesmo você amante da literatura, entender um pouquinho como é que funciona o processo de publicação. É um processo convencional, não muito dentro da parte de publicação independente, que a gente encontra muito material aqui na internet hoje em dia, né? Como publicar na Amazon, como publicar de maneira independente, com crowdfunding e tudo mais. São muito legais, são maneiras muito interessantes também de você de você iniciar nesse mundo e de você atuar como escritor no Brasil. Mas esse vídeo vai ser sobre publicação convencional, como editor e tudo mais. Então vamos lá começar a falar sobre esse projeto que chama-se Daiô, a Lâmina da Sabedoria. É um livro, vou falar um pouquinho do livro, né? É um livro curioso, porque em 2024 eu passei boa parte do ano escrevendo um outro livro meu. É um livro, um drama contemporâneo, familiar e tudo mais, se passa no Rio de Janeiro. Só que no finzinho de 2024, nos últimos 2 meses, eu concluí esse outro livro, da Ioa Lâmina da Sabedoria, que é uma fantasia, uma alta fantasia, né? Com uma protagonista jovem. Então, assim, totalmente diferente as duas coisas e foi muito inusitado, mas foi muito, assim, me fez muito bem entender que eu produzi duas coisas tão diferentes e que me trouxeram satisfação ao final, né? É, o, esse livro ele vem de um conto que eu escrevi em 2023 para um edital. E mais uma dica para você que está começando a escrever aí: participe de editais, né? É, faça parte da comunidade, sempre participando de concursos, editais e coletâneas. É bem interessante isso. Você exercita bastante. Em 2023 eu escrevi esse conto. É, para um concurso, para um edital, né? E era um conto que já tinha cinco, ele já era dividido em 5 partes, né? Não é algo que eu costumo fazer, na verdade, não é uma prática, um estilo que eu faça tanto de contos, né? Mas ele já trazia 5 partes, já contava uma história, né? Dessa jornada, dessa princesa jovem que vai sai numa missão a pedido da mãe dela e tudo mais. E quando eu terminei de ler, eu pensei assim, pô, se eu tivesse vontade, eu conseguiria estender isso para um livro curto, mas conseguiria estender esse conto. Não é simples fazer isso com contos, né? Não é todo conto que vira um livro, ou uma noveleta, que seja uma novela. Mas esse conto, como ele já era particionado, eu entendi, pô, poderia ser capítulos, eu poderia estender um pouquinho. E isso ficou na memória, né? Ficou ali guardado. Eu não ganhei nada com esse concurso, né? Mas outra dica que eu dou para vocês que estão escrevendo aí, ou artistas em geral, né? Seja músico, seja o que for, guarde as suas obras. Não se desfaça, não acha que ficou ruim, jogue fora. Não faça isso. Guarde, mas hoje em dia que a gente tem espaço infinito aí na rede, né? Na nuvem, guarde o seu material porque você nunca sabe quando vai precisar, isso vai até te inspirar e tudo mais, né? Então, esse conto ficou guardado e isso, em 2024, no meio do ano, enquanto eu estava escrevendo aquele outro livro, surgiu esse concurso, um outro concurso, agora sim, de um livro com uma pegada juvenil. E eu falei, poxa, caramba, será que eu conseguiria, agora que eu já estou no embalo aqui escrevendo esse livro, será que eu conseguiria emendar num outro livro já com uma história já com início, meio e fim, tudo, né? Era no final do ano, então eu teria um recesso em dezembro. Eu falei,
o prazo para entregar para a inscrição era 31 de dezembro, então eu tinha 2 meses exatos ali. Então eu encarei esse desafio e consegui concluir. Depois eu falo um pouquinho mais nos outros vídeos sobre como foi essa expansão desse conto, né? E, de novo, não ganhei esse concurso, não ganhei nada, não fui agraciado, né? Mas poxa, eu tinha um livro, terminei mais um livro, né? Um livro curto, um livro mais acessível, né? Mas é um livro, né? Ou uma novela, como você queira definir melhor aí, né? Na parte técnica, né? E, e ele ficou guardado, poxa, tá ali, mais um filho, vamos dizer, né? E em 2025 eu comecei a enviar, logo no início do ano, eu comecei a enviar esse conto para editoras, né? E, de novo, para quem está começando, gente, dificilmente uma pessoa que está começando a escrever, que queira publicar de uma maneira convencional para uma editora e tudo mais, sem ter que desembolsar nada, né? Nesse sentido, dificilmente você vai começar nas maiores editoras do país. Isso é muito difícil. A não ser que você já tenha uma colocação de mídia, seja o perfil já famoso, vamos dizer assim, você consiga fazer isso. Agora, você desconhecido, começando a escrever com o primeiro livro, segundo livro, é muito difícil você chamar a atenção de uma editora, a não ser que você tenha algum conhecimento ali dentro. É isso, gente, né? Não tem para onde fugir. É muito difícil. Né? São milhares de manuscritos chegando nessas editoras grandes e tudo mais, além dos livros que vêm de fora. São editoras que dependem muito da aceitação do público para manter os gastos altos que eles têm com o pessoal. Então, assim, eles preferem apostar no que é mais certo, né? Então eu fui procurar editoras de menor expressão, que não tivessem um catálogo muito extenso, mas que ainda assim eu gostava do serviço, né? Do material, dos livros. Né? Mandei para algumas editoras e tive a resposta da editora Folheando, que depois eu fui consultar os meus amigos quando eu tive a resposta, e eu tinha um livro aqui de um amigo meu que era da editora Folheando, eu não sabia, não me lembrava, né? E aí, nossa, foi muito bom, porque eu pude pegar o livro. Te aconselho, se você receber uma proposta de uma editora dessa, seja de qualquer editora, aliás, peça um livro, compre um livro, veja como é a diagramação, como é a parte gráfica, é muito importante, né? E por coincidência eu tinha, né, um livro de um amigo meu, um grande amigo meu, Ronaldo Júnior, excelente escritor, e eu tinha ele aqui, vi o livro, gostei, adorei a parte gráfica, falei, poxa, e ele me deu boas experiências com relação ao trato com a editora e tudo mais. E depois eu fui falar com uma outra amiga minha, que ela também conhecia a editora, então já tinha trabalhado com eles, então eu falei, poxa, eu acho que confio. Eu acho que eu confio, né? Eu acho que eu vou fechar. E fechei o contrato, assinei o contrato, e foi legal porque foi muito rápido, né? Eu meio que peguei no limite para eles começarem os lançamentos de 2025 e o trato foi excelente. Tenho só a agradecer a editora Folheando, a parte do capista, a diagramação, a revisão, tudo foi feito de uma maneira bem profissional e é claro, eu vou dizer assim, nossa, é o contrato da minha vida, eu vou ficar rico. Não é assim, gente. Não é assim que a gente começa, não é assim que a gente inicia uma jornada. É muito difícil, né? É, conseguir uma entrada com uma editora convencional já é um ganho muito expressivo, né? E a gente sabe, até para autores já consagrados, é complicado viver de literatura no Brasil escrevendo. Imagina para quem está começando agora. Então, a parte financeira, eu tenho outro emprego, tudo mais, né? A parte financeira não foi assim um fator decisório importante, né? Eu precisava que tivesse o básico, né? E que eu contasse com o suporte sem ter que gastar nada. De novo, nada contra esse estilo de publicação independente, onde você banca a edição, ou onde você faz tudo por sua conta. Não tenho nada contra isso. Eu acho que tudo é válido.
para você conseguir o que você quer, para você atingir os seus objetivos, e se faz sentido para você ou para quem for, tá ótimo, né? Não tem nada contra isso. Mas para mim não era o que eu queria. Não era o que seria, não funcionaria para mim, entendeu? As coisas pessoais assim, do minha personalidade, né? Eu pensaria que se fosse para publicar, que fosse de uma maneira convencional. Era o que eu pensava para minha obra, né? E consegui, que eu consegui de novo, vou fazer alguns vídeos aqui com vocês para falar um pouquinho de todo esse processo. Esse foi um vídeo mais introdutório, mais para apresentar tudo, né? Daí a Lâmina da Sabedoria, né, uma jornada de uma princesa jovem, como eu já falei, que recebe um pedido de ajuda de uma tia de um reino distante, e a mãe dela, a Rainha Niara, envia então a filha como esse auxílio, né, junto do mentor Enan, que é um leão com asas, que vai levar ela através dos continentes aí até chegar no seu destino, e nesse trajeto ela vai enfrentar desafios, vai pôr em prática o que ela aprendeu, vai lidar com os ensinamentos tanto do mentor dela, como da mãe dela, que ela sempre carrega os exemplos da mãe, né, na lembrança, e também as visitas do seu falecido pai, que a, a, a encontra nos sonhos. Né? Então ela tem três mentores importantes aí, sem contar de carregar a espada sabedoria, que é uma relíquia também de um antigo ancestral, que ela carrega como um símbolo aí desse conhecimento que ela adquiriu nesses anos e que ela vai pôr em prática agora nessa trajetória. É uma alta fantasia com seres fantásticos e desafios, tanto intelectuais quanto desafios também de batalha. Né? O link para você adquirir esse livro está aqui na descrição. E também eu te convido a conhecer meu Instagram, João Mas Gouveia, está aí na descrição também. Lá tá falando bem mais sobre o livro, shorts e vídeos explicativos, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!